casa da Peppa é o cenário de boa parte dos episódios do desenho da porquinha. Mas sabia que o lar dela tem vários segredos que são escondidos de você? Casa real. Todo mundo sabe que Peppa Pig é apenas um desenho e que nem a porquinha nem seus amigos existem na vida real, o que é uma pena. Mas sabia que a casa da família Pig existe na vida real? Alguns vídeos que surgiram pela internet mostraram essa construção muito parecida com a casa da Peppa, no meio de uma colina que também se parece muito com aquela em que a casa da porquinha fica. Alguns ficaram tão impressionados com as semelhanças que assumiram que essas imagens eram falsas, enquanto outros teorizavam que aquela casa podia ter sido construída por algum grande fã da Peppa que queria replicar sua moradia na vida real. Outros até chegaram a acreditar que aquela realmente poderia ser a casa da Peppa Pig e que a porquinha mora lá na vida real, o que significaria que Peppa Town e seus residentes animais realmente existem, mas não é o caso. Após pesquisas intensas, os fãs conseguiram descobrir a verdade sobre essa construção misteriosa. Na verdade, ela não é realmente uma casa, e sim uma igreja abandonada conhecida como a Igreja Enterrada. Ela fica na Dinamarca e foi construída em meados de 1387, mas foi abandonada em 1795 por ter sido soterrada pela areia. Pois é, sua história não tem nenhuma relação com a porquinha mais famosa das animações. Mas será que os criadores de Peppa Pig se inspiraram nessa construção para criar a casa da personagem principal do show? Fica aí a dúvida. Esse é apenas o primeiro dos 9 segredos escondidos que você não conhecia da casa da família Pig. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Teen Videos! Garagem. Por muito tempo, a casa da Peppa não teve uma garagem. Isso mudou quando a Ivy surgiu, porque a família Pig fez uma reforma na casa para aumentar o seu tamanho, na intenção de dar mais espaço para a bebê Ivy. Completamente compreensível. O papai Pig aproveitou para adicionar uma garagem na casa. E sinceramente, já era hora disso acontecer. Eles têm um carro há tanto tempo e dava uma certa agonia vê-lo sempre ficando estacionado do lado de fora, com o risco de pegar chuva. Agora que a residência conta com uma garagem, isso não precisa acontecer, né? Bem, na verdade, por algum motivo, o carro continua do lado de fora na maior parte do tempo. São raras as vezes que o vemos guardado na garagem. Parece que a família Pig simplesmente acha melhor deixá-lo do lado de fora, mesmo sendo mais seguro deixá-lo na garagem, que é feita justamente para guardar veículos. Qual será a verdadeira razão por trás disso? Talvez exista algo ou alguém na garagem que a Peppa e seus parentes querem evitar a todo custo? Endereço. Você tem ideia de qual é o endereço da Peppa? Caso contrário, relaxa porque vamos te contar. Casa número 3 da rua Ashley, na cidade de Peppa Town. Sim, eles pensaram até mesmo em qual seria o endereço dela, o que é simplesmente incrível. E sabe o melhor de tudo? Existe um segredo oculto nesse endereço que quase ninguém é capaz de notar. Apenas os fãs mais perspicazes de Peppa Pig conseguem entender que segredo é esse por conta própria. Mas a verdade é que esse endereço é uma referência a Neville Ashley, um animador que faz parte da equipe de produção do programa. Mas ele não é um animador qualquer, e sim o co-criador de Peppa Pig. Logo, faz todo o sentido que o desenho o tenha referenciado dessa forma. Só que o endereço é uma espécie de homenagem dupla, uma vez que Ashley Street também serve para homenagear Rick Astley, o famoso cantor por trás de músicas clássicas como Never Gonna Give You Up. A maioria das crianças que assiste ao show nem conhece esse músico, mas os artistas que criam os episódios de Peppa Pig com certeza gostam das músicas dele. Se você também acha que a casa da Peppa tem muitos segredos legais, comente aqui embaixo #casa. Colinas. A casa da família Pig se encontra no topo de uma colina, e se prestarmos atenção, todas as outras casas da cidade também ficam em cima de colinas. E isso não é apenas coincidência. No episódio A Maior Poça de Lama do Mundo, vemos que uma enchente gigantesca cobriu toda a cidade de água. As únicas coisas que restaram foram as casas, por estarem em colinas altas o suficiente para que a água não conseguisse alcançá-las. Isso não foi sorte, mas sim uma estratégia proposital do
dos moradores de Peppa Town para evitarem um dia acordar submersos em água, o que quer dizer que a cidade enfrenta problemas constantes com enchentes. Outra coisa que denuncia isso é a forma como todos os personagens não ficam nem um pouco impressionados com a enchente. Eles tratam isso como algo normal, inevitável e que faz parte do cotidiano, exatamente como pessoas que aprenderam a conviver com catástrofes. É meio estranho pensar por esse lado, mas ao menos sabemos que os residentes de Peppa Town estão tão preparados que não sentem mais medo das enchentes. Ainda assim, será mesmo que todo mundo estava seguro em casa quando a enchente desse episódio aconteceu? E se alguns tiverem sido pegos desprevenidos? É melhor a gente nem pensar nisso. Gêmea do Mal. Como estamos falando de segredos, não teríamos como evitar falar de um dos segredos mais obscuros de todo o programa. Até porque ele é totalmente conectado com a casa em que Peppa vive. Esse segredo, no caso, é sobre uma residente secreta dessa casa, uma outra porquinha que vive lá dentro sem que a família Pig perceba. O indício de que essa personagem existe está em um dos primeiros pôsteres do programa, lançado durante a primeira temporada. O pôster é uma imagem da família Pig reunida em frente à sua casa, como se fosse uma foto em família. Só que, além dos personagens que tanto conhecemos e amamos, tem uma outra figura lá no fundo, atrás da janela. Uma porquinha idêntica a Peppa, mas que não pode ser ela, visto que a Peppa está com sua família do lado de fora de casa. Essa imagem gera muitas dúvidas há anos, e é surreal que ela seja oficial. Esse tipo de erro não costuma aparecer em produtos de marketing oficiais de programas, o que faz muitos pensarem que essa segunda Peppa na janela foi colocada ali de propósito para sugerir aos fãs mais atentos que existe uma porquinha muito parecida com a personagem principal escondida naquela casa. A teoria mais famosa é que essa garota é a irmã gêmea do mal da Peppa, que foi abandonada por papai e mamãe Pig e passou a se esconder na casa deles para continuar em suas vidas sem que eles nem percebam. É uma teoria muito sombria, mas que faz sentido quando paramos para pensar. Gêmea do mal na nova casa. Apesar de a gêmea do mal só ter sido vista na casa original da família Pig, não se engane, existem muitos indícios de que ela ainda espiona seus parentes, mesmo depois de eles terem se mudado para a nova casa por causa da bebê Eve. Alguns acreditam que ela teria sido deixada para trás na casa original, mas a questão é que a nova casa foi construída no mesmo local da original. Sim, a família Pig não comprou uma casa nova. O papai Pig mandou que ela fosse construída do zero. Entretanto, ele não escolheu um novo local para que essa casa fosse feita. Na verdade, papai Pig apenas mandou que demolissem a primeira casa deles para que a nova fosse construída naquela mesma colina. Logo, a gêmea do mal nem mesmo precisou ir atrás deles. Ela apenas teve que continuar escondida enquanto a residência era construída. No final das contas, quem mais deve ter gostado dessa reconstrução é justamente a gêmea do mal. Antes, ela tinha poucos cômodos para se esconder e provavelmente precisava passar a maior parte do tempo escondida no porão da casa. Mas as coisas mudaram. Agora, a casa da família Pig está cheia de cômodos que estão vazios na maior parte do tempo. A gêmea do mal tem diversos esconderijos e nunca vai ser encontrada. O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Espaço. O principal motivo para a casa da Peppa ter sido reconstruída foi para que a família ganhasse mais espaço, já que a Eve estava para nascer. Mas isso é meio engraçado, porque quando a gente dá uma olhada nos episódios, dá para notar que essa casa nunca teve tantos problemas com espaço. A parte de fora até poderia ser pequena, mas o interior sempre foi bem grande, muito maior do que deveria ser possível. A residência já tinha um hall de entrada, sala de estar, cozinha, segundo andar, quarto para as crianças, quarto para os pais, quarto de hóspedes, escritório e até mesmo um sótão. Vendo apenas o lado de fora, nem dá para imaginar que todos esses cômodos conseguiam caber nessa casinha. Como isso é possível? Será que a casa da Peppa simplesmente ignora regras tão básicas da física, como se fosse um tipo de dimensão alternativa? É muito doido pensar nisso. E se a casa é desse jeito, qual é o verdadeiro motivo de reconstruí-la? Falta de espaço não era. Porão. Outra parte bem estranha dessa casa é, a parte de baixo. O porão raramente é citado e os personagens não costumam entrar lá, apenas quando necessário. Talvez seja
porque a gêmea do mal ficava escondida lá antes da reconstrução, e eles sentiam a presença dela sempre que desciam as escadas. De qualquer modo, não é disso que queremos falar, mas sim de como esse porão funciona. Ele leva essa questão dos espaços irreais da casa para outro nível, porque a moradia da Peppa não fica em qualquer lugar, mas sim no topo de uma colina, e já estamos cansados de dizer isso. Como pode haver um porão em uma casa que fica numa colina? Se a gente seguir a lógica, isso significaria que existe um buraco na colina que leva para o interior dela, parecido com a casa da família Coelho. Então, o porão da casa dos Pig não seria exatamente um porão, e sim uma espécie de caverna. Novos quartos. Como a residência Pig aumentou consideravelmente depois de ser totalmente reconstruída, a Peppa e o George finalmente puderam ganhar quartos próprios. Por muito tempo, eles dividiam um mesmo quarto e tinham que dormir em uma beliche, mas isso mudou de vez. Só que, e quanto a Ivy? Ela vai dormir no quarto do papai e da mamãe Pig por ainda ser uma bebezinha, certo? Errado. Apesar de ter nascido há pouquíssimo tempo, Ivy já tem um quarto apenas para ela. Não, ela não precisa nem mesmo dividir seu quarto com a Peppa ou o George, e nunca vai precisar fazer isso. E isso talvez seja a revelação de um pequeno segredo dos pais da Peppa. Talvez eles amem a Ivy mais do que amam seus 2 filhos mais velhos. É bem comum que os pais acabem gostando mais de seu filho mais novo, apesar de ser meio chato. É obviamente esperado que eles deem mais atenção ao caçula, mas ter um filho favorito não é tão bacana assim. A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!